Boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. Em nome do Arco Futuro, damos as boas-vindas e abrimos o segundo dia do seminário Economia e a Cidade, Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, a SMDU, e a ONU Habitat, conjuntamente com o Ministério da Cultura. Primeiro, gostaríamos de agradecer o apoio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Para nós é uma grande honra estar, enfim, realizando esse seminário aqui, nesse ícone da arquitetura e do pensamento da arquitetura e do urbanismo no Brasil e no mundo, e que nos recebeu de maneira muito acolhedora nesses 2 dias. Então, o nosso particular agradecimento para toda a equipe da FAO aqui, da universidade, que foi realmente inestimável o acolhimento que nos deram. Queremos agradecer aos patrocinadores, a IBM e o Porquê, Economesa em bom português, e aos nossos apoiadores, a Asbeia, a B Editora, o INSPER, o MIT e o Secov São Paulo. Agradecemos também a todos os presentes que nos acompanham pela transmissão na internet. Enfim, isso aqui é transmitido em streaming ao vivo e fica aqui a nossa saudação também para quem está online nos seguindo. Moradia é uma questão planetária. Trata-se de um fenômeno demográfico com repercussões sociais, econômicas, culturais e ambientais. Nossas cidades estão pensadas de maneira a absorver contingentes populacionais, estão organizadas para aproveitar o dinamismo e as oportunidades econômicas dos seus centros urbanos, têm política de sustentabilidade. Ao abordar o tema moradia, o Arco Futuro quer atrair para o debate os múltiplos atores institucionais que fazem e transformam cidades. O poder público, a iniciativa privada, incluindo os setores construtivo e imobiliário, a sociedade civil, os agentes tecnológicos e os pesquisadores acadêmicos. Juntos, esses atores poderão desenvolver um olhar mais holístico sobre muitos desafios. Ontem, o primeiro dia do seminário nos proporcionou diversas discussões. Pretendemos dar continuidade a essas discussões nesta tarde e influenciar discussões posteriores. Eu queria passar a palavra aqui para o professor Ângelo Bucci, que junto com o professor Luiz Antônio Jorge e a equipe aqui que está conduzindo a pesquisa foram os nossos, enfim, nosso apoio e de quem partiu o convite para que realizássemos esse seminário aqui. Professor Ângelo, por favor. Boa tarde. Não, então, repetir um pouco os agradecimentos de ontem, mas aproveitar também para dizer que para uma escola de arquitetura, a gente está juntos hoje aqui, recebendo esse evento e podendo participar e ouvir os convidados do mundo todo que aglutinam aqui experiências em lugares tão distintos, aqui a ONU Habitat, uma coisa que para a nossa escola, que é uma escola que depende de estar pensando sobre os assuntos que importam, que vêm ao caso no momento, isso aqui é uma oportunidade muito importante. Então, estou muito feliz de ver aqui o nosso auditório tão caprichado, tão bonito. Eu acho que a possibilidade de fazer essa realização com o know-how aqui que o Tomás e a Marisa trazem com o Arco Futuro, o apoio do Fernando de Melo Franco, que é crucial, que é um pouco origem desse evento, e que teve ontem uma participação notável também no painel, é um privilégio. Então, tem aqui já alguns alunos da FAO, mas eu vou aproveitar aqui para espalhar a notícia, porque acho que todos devíamos estar aqui, não perdendo a oportunidade de ouvir as falas de hoje também, que certamente serão incríveis. Muito obrigado. Eu queria acrescentar que, na realidade, não é que o Fernando foi em parte responsável, ele foi completamente responsável
por esse convite, né? É verdade, só reforçar, porque, de fato, há um grupo de trabalho dentro da UN Habitat, do qual a SMDU faz parte, e que tem uma análise, um estudo de caso aqui em São Paulo, no Arco do Tamanduateí, e esse grupo da ONU Habitat, que acabou de participar e de criar, enfim, a nova agenda que foi discutida em Quito, o mês passado, estaria em São Paulo para um workshop fechado que acontece amanhã na Prefeitura. E aí o Fernando, enfim, nos franqueou a possibilidade da gente poder, enfim, aproveitar a presença dessa equipe e promover esse debate sobre moradia. Eu acredito, não sei, o Roger poderá dizer isso na sequência, talvez esse seja o primeiro encontro assim, mais substantivo depois da ONU Habitat em Quito, onde realmente está reunido aqui uma parcela, uma questão de escala. Em Quito foram 45 mil pessoas inscritas, 36 mil retiraram o crachá. Aqui nós temos 36 convidados internacionais, numa escala que eu acho que está bastante bom para começar essa discussão, um número em proporção. Mas, então, de fato, esse convite saiu da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, e a gente está muito grato a essa parceria, e, claro, depois nós participamos conjuntamente com a equipe da ONU Habitat para fazer e desenvolver o conteúdo que está sendo apresentado nesses 2 dias. Nossa primeira mesa fala sobre habitação e produção inclusiva, e propõe uma discussão sobre pensar as relações entre trabalho e moradia. Acho que essa é uma questão central das grandes cidades, ou talvez hoje não só das grandes cidades, e como é que as políticas para a requalificação dos territórios produtivos podem ser associadas ao adensamento populacional. Como conjugar trabalho e habitação de interesse social. Para iniciar a mesa, convidamos o nosso keynote speaker desse painel, que é o Javier Torner, arquiteto especialista em planejamento urbano, que atua no Urban Planning and Design Lab da ONU Habitat e participou do desenvolvimento de projetos de regeneração urbana em países como México, Colômbia, África do Sul, Haiti e Ruanda. Javier, please, come on. Obrigado. Boa tarde. I would speak in English. I would first like to thank the organization for this opportunity to be here and to share the knowledge or the projects that we have been developing through the last years with the Planning and Design Lab. Minha apresentação hoje vai discutir 5 pontos principais. Em primeiro lugar, a gente vai tentar elaborar um pouco sobre como é a complexidade das cidades e como a gente pode relacionar os trabalhos e a moradia, como isso trabalha, como isso funciona hoje nas cidades. Em segundo lugar, vamos tentar estabelecer uma ligação entre a importância do planejamento urbano e a importância da moradia, como esses dois componentes se associam. Em terceiro lugar, eu queria mostrar um projeto concreto que nós fizemos no laboratório. E depois a gente vai fechar pensando em como essas ideias e agendas internacionais se traduzem na prefeitura e nos planos que a prefeitura quer implementar. Aqui temos São Paulo. Bom, eu não vou explicar para vocês nada sobre a cidade de vocês, mas eu queria estabelecer uma comparação. Nessa estrutura que nós temos na cidade de Joanesburgo até 2040, nós estabelecemos mais ou menos como a cidade ia se desenvolver desde agora até esse ano, estabelecendo prioridades de crescimento para a cidade. Se vocês verificarem essa imagem, vocês veem que a cidade já está se expandindo para fora da área. As atividades econômicas já estão acontecendo fora daquele limite, daquela fronteira. Analisando um pouco mais a fundo, os pontos vermelhos que vocês enxergam é onde estão os trabalhos. E as demais áreas, aquela que está em amarelo ou alaranjado, seria onde a população está vivendo. Dá para estabelecer o link já, né, com São Paulo. Então, nós vemos que os
trabalhos estão em um lugar e as pessoas, a maioria das pessoas, estão vivendo em outras áreas. E isso acontece e cria uma longa viagem para o trabalho e para o local onde as pessoas vivem. Isso não é uma novidade. Aqui temos um pouco do material da universidade. Esse é um estudo que foi feito em 2015 e é um documento bastante interessante. Fala um pouco da densidade dos trabalhos, que vocês veem aqui no mapa, no background, e vocês veem onde está o desenvolvimento do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente. Vejam que a maioria está acontecendo fora do limite. E os grupos e as unidades, aliás, os grupos de mais de 150 unidades estão bem longe dos lugares onde há trabalho. Então, esse programa tem contribuições muito importantes, com certeza, mas a gente precisa continuar nessa outra abordagem de não distanciar tanto o trabalho e o local de moradia. Aqui vocês veem pequenos pontos e alguns triângulos. Os pontos pequenos são as áreas vulneráveis da cidade, áreas onde não há acesso ao trabalho, onde há baixa coesão social, onde a população não tem tantos recursos. Se vocês virem aqui, a moradia também está ali. Então, o ponto é, a gente precisa encontrar um ponto de mudança aqui. O que nós estamos promovendo com essas diferentes tipologias é uma forma de viver na cidade que não é sustentável, que não está empoderando os cidadãos para chegar à economia formal. Poderíamos estruturar dessa forma, por exemplo, com uma tipologia diferente. Isso não é o importante. O importante é como a gente faz, aliás, garante que as pessoas possam trabalhar e viver perto desse local de trabalho. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem um consultor que está perto de outros tipos de funcionários. Todos podem trabalhar e ir a pé para suas diferentes atividades. Não precisam fazer uma viagem longa de 2h30 para chegar em qualquer lugar. Esse é o modelo que a ONU Habitat está promovendo. É uma forma de controlar um pouco essa expansão urbana e passar um modelo um pouco mais compacto. Como é que a gente vai trabalhar com esse desenvolvimento onde há poucas tipologias? Muitas vezes as famílias não têm o espaço necessário, suficiente para ocupar. A gente precisa evitar a segregação e ter um modelo muito mais integrado das ruas, dos comércios. Uma forma mais ativa, juntar essas tipologias, evitando congestionamentos, lógico. Vejam aqui uma foto de um congestionamento. Se você tem 1 milhão de pessoas indo de um lugar ao outro todos os dias, as cidades não funcionam. Também precisamos pensar na conectividade, no transporte público e em outras coisas em geral nas cidades. Essa abordagem é um componente muito importante para o planejamento. A moradia, no contexto do planejamento urbano, é um dos componentes principais. O que a gente está tentando fazer realmente junta o setor acadêmico, o pessoal de planejamento, desenvolvedores, o setor privado e as comunidades também, de forma a criar uma abordagem correta para planejamento. Eu vou mostrar 2 exemplos diferentes para vocês. O primeiro é no Haiti. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo no laboratório. E o contexto não é especificamente o mesmo, mas eu acho que é bastante útil para a gente fazer essa associação entre fornecimento de moradia e planejamento urbano, além do desenvolvimento da moradia. Aqui temos Canaã, que é uma área que depois do terremoto de 2010 ficou assim, aqui vocês veem as montanhas, e cresceu em 5 anos, passou de 0 habitantes para 200 mil. Então, ela cresceu rapidamente. E ali, ao fundo, está Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. E aí você tem uma estrada que conecta as 2 cidades.
E é importante porque essa localização não é a melhor para encontrar trabalhos, não tem nada praticamente ali. Se nós focarmos em apenas oferecer moradia, se a gente pensar, ok, isso é um setor de uma situação de emergência, vamos fazer 50.000 unidades e pronto. Mas isso não vai resolver o problema, isso vai levar a outro problema futuramente, daqui a 10 anos. E vejam aqui como tem uma grande expansão. Aqui a gente não tem nenhuma propriedade. A topografia também é bastante complicada. Trazer os materiais até esse ponto é muito difícil. Alguém falou sobre como era caro trazer os materiais a esse tipo de área, 3, 4 vezes mais caro que o comum. Então, quando a gente começou a trabalhar ali, alguns anos depois do terremoto, a gente começou com um laboratório, não na primeira fase, não na reconstrução, mas no desenvolvimento. E pensamos em 3 escalas. A gente pensou em 3 abordagens diferentes para começar. Na parte metropolitana, na escala da cidade e também na escala do bairro. E através disso tudo, tentamos articular a nossa intervenção. Essa aqui é a área onde alguns dos bairros que estavam ali, 15 bairros, aliás, estavam, e nós pensamos, precisamos utilizar a estrutura que já está ali, precisamos utilizar os centros de atividades e as diferentes escalas. Aqui a primeira imagem, aqui embaixo, é o centro da área metropolitana, digamos, o centro da cidade, dos diferentes bairros, e depois os centros onde as pessoas vão a uma clínica, onde eles têm acesso a um supermercado, a um pequeno mercado, etc. Então, diferentes escalas dessa cidade que nós estamos pensando aqui para desenvolver. E nós fazemos isso através de uma abordagem que junta todas as partes interessadas diferentes. A gente trabalhou com a comunidade, com os desenvolvedores, com as prefeituras, o governo nacional, e começamos a analisar, em diferentes casos, alguns elementos. A gente começou com a escala metropolitana e do bairro. E, progressivamente, a gente começou a tentar juntar isso num plano. O que vocês veem aqui é o plano para o bairro. A gente começou a analisar quais eram as estradas, as ruas, as infraestruturas principais que deveriam ser melhoradas para desenvolver a cidade, onde estavam as casas, que tipo de área precisava de mais moradia. E trouxemos isso, aqui no número 5, que vocês estão vendo, colocamos tudo junto no plano geral. Então, depois, isso a gente discutiu com a comunidade e as partes interessadas para poder avançar. Então, as pessoas sabiam o que o plano ia trazer, as partes interessadas sabiam no que queriam investir e o que ia acontecer depois. Essa é a estrutura proposta que a comunidade queria, no caso de estrutura viária. Esses são os componentes principais que a gente verifica, como essa área vai ter acesso, como os serviços vão funcionar. Porque é isso que vai conectar as pessoas realmente, vai conectar todas as casas ao tecido da cidade. Isso é um componente muito importante, é um espaço público, então a gente tem espaços públicos que já existem e espaços públicos que nós, como comunidade, queremos criar. Mapeamos tudo, fizemos uma proposta, quantificamos qual seria o investimento necessário e fizemos a proposta para as comunidades, desenvolvedores e organizações internacionais para a construção. No fim, a gente criou esse plano, que foi resultado não só de uma esperança. A gente estava ali em Nairobi, sentado no escritório. Não era isso. Isso foi feito através realmente de um longo processo, conversando com a comunidade, um processo difícil, mas que com certeza valeu a pena, porque as pessoas tinham o plano em mãos e diziam, ok, não é assim que tem que ser, vocês precisam mudar aquilo, isso. Essa foi a beleza do plano. Aí criamos diferentes propostas para moradia. Pode ser melhor ou pior, dependendo. A gente discutiu isso com a comunidade. Mas, basicamente, a gente queria verificar o domínio público do plano. As casas iam acontecer, lógico. A gente ia dar todo o suporte e a expertise técnica de como desenvolver aquilo, mas é importante sempre estabelecer a estrutura viária e os espaços públicos. Aqui diferentes modelos, diferentes tipologias de moradia. Bem, o plano já está em construção. Há algumas áreas que já estão
onde isso já está ocorrendo. Aqui tem até uma foto, a gente trabalhou com a comunidade, com o governo, com a ONU Habitat. Tem espaços públicos, a gente está tentando cobrir tudo com atividades econômicas que vão ser desenvolvidas. Baseando-nos naqueles centros de atividade, a gente vai ter as áreas de moradia. É ali que a moradia vai estar, perto. Comercial seria a parte vermelha, a moradia aqui de diferentes densidades em parte amarela e cinza. Mas isso aconteceu lentamente. Foi realmente depois de um processo de pensamento, de raciocínio, como é que essa área podia crescer de acordo com a dinâmica que nós íamos estabelecer ali. Esse exemplo acho que é um pouquinho mais próximo ao que a gente normalmente encontra no caso do Brasil. É um projeto que nós fizemos em Medellín, na Colômbia. Este é um bairro de autoconstrução. Não é muito grande, acho que 7 hectares aproximadamente. É bastante pequeno, mas é um caso interessante porque nos dá uma ideia do que nós queremos. E esse projeto foi articulado também através de espaços públicos e serviços. A nossa estratégia não era tanto reassignar as pessoas, realocar essas pessoas, mas pegar o espaço público, as ruas e a conectividade correta com o resto da cidade. Essa é a única forma de garantir que essa área vai ser inclusiva socialmente. As pessoas que vão viver ali vão ter qualidade de vida e progressivamente vão poder entrar na economia formal com melhores trabalhos, melhor educação e melhores serviços. Então, vemos aqui, novamente, a tipologia da moradia, com 3 e 4 diferentes níveis nessa comunidade, nessa perspectiva. Aqui as pessoas vão poder se conhecer. Isso não vai resolver todos os problemas de moradia, logicamente é um pequeno projeto, mas o importante é que isso foi articulado através dos espaços públicos, melhorando a qualidade da cidade como um todo. Aqui vemos a atividade comercial acontecendo, as pessoas podem ir a pé, podem se movimentar, isso dá uma ideia melhor de comunidade. Acho que isso é muito valioso na moradia. Aqui vemos a importância das atividades econômicas acontecendo perto. As pessoas que vão viver aqui precisam de um trabalho, precisam ter um pequeno mercado, algum pequeno negócio para começar a progredir. É assim que nós desenvolvemos esse tipo de abordagem. Estou ficando sem tempo, mas tem mais algumas mensagens. A primeira é que há muitas ideias interessantes já implementadas para essa mudança. Em Quito, nós discutimos a nova agenda e falamos muito sobre moradia social. E a tentativa era tentar estruturar qual é a situação no Brasil com o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E houve duas reflexões interessantes. A primeira é que precisamos melhorar a localização dessas unidades de moradia, graças aos nossos desenvolvimentos. E precisamos também oferecer acesso a transporte, escolas e saúde. Então, a gente já vê uma certa mudança nesse sentido. A gente já está passando para a próxima fase. É uma coisa muito boa. E a segunda mensagem é que aqui em São Paulo, a prefeitura fez um plano diretor muito bom. Então, a gente já está pensando em como podemos implementar a moradia em conexão com o planejamento urbano. Eles promovem diferentes ferramentas, aumentou-se o número de áreas para uso social. A gente está verificando o primeiro setor de moradia, a gente quer focar nisso. Há ferramentas específicas que vão ser desenvolvidas. E isso é muito inovador. Ferramentas como outorga onerosa, etc.
Então, a gente precisa agora pensar em como implementar essas ótimas ideias em outros lugares e como fazer aquela mudança para o São Paulo do futuro. Muito obrigada.